Fala galera da HWAP, mais um vídeo aí pra vocês. Nós vamos falar agora CES 2019, as novidades que nós tivemos por lá em relação ao G-Sync. Monitores sendo lançados lá tem também, mas a maioria que nós nunca poderemos comprar. Tem lá o BFD, né, Big Format Display da Nvidia, 65 polegadas, 4K, HDR, 144 Hz, $5.000. Então dane-se, ninguém se importa. Mas, cara, tem monitores da ASUS, tem monitores da Samsung, tem coisas novas chegando lá. Também caríssimos e que vai demorar para chegar no mercado. Tem monitor que a ASUS anunciou na CES de 2 anos atrás que não chegou até hoje. Então esquece. O que importa é o que nós vamos falar agora, G-Sync. Sim, galera, a Nvidia, com a sua tecnologia proprietária, opressora, encarecedora de monitores, está agora chegando no seu monitorzinho Furreca FreeSync. Pô, Júlio, meu monitorzinho furreca. Não, cara, o monitor é bom. Você tem um puta do monitor FreeSync e que se você comprasse ele com G-Sync ele ia custar o dobro. E aí você nunca pôde utilizar essa tecnologia porque não tinha suporte para placas da Nvidia. FreeSync é para placa da AMD e o G-Sync para placa da Nvidia. Só que a Nvidia disse agora que vai funcionar, que você vai poder testar a parada. Mas tem alguns poréns que nós temos que falar aqui. Disse a Nvidia que testou 300, 400, a centena caralhada de monitores. Nesses testes, passaram com todo o louvor possível 12. É complicado. Somente 12 monitores passaram nos testes da Nvidia, segundo aquilo que ela diz ser o G-Sync pleno, né? Funcionando 100% do jeito que deveria ser. Assim, gente, dá pra entender e dá pra esperar que pode ser bom mesmo assim. Por quê? Se ela chega agora na CES e fala, olha, sempre funcionou o G-Sync para monitores com FreeSync. Eu obrigava vocês a comprar um monitor com G-Sync pelo dobro porque eu sou legal. Dava pra fazer funcionar. Só que agora que a gente tá meio que, né, com ações caindo, meio que na merda, o povo tá puto com a gente, todos os compradores aí full pistola, a gente resolveu liberar para vocês, mas dava para ter feito antes. Não. Então a desculpa seria, olha, nós nunca liberamos o FreeSync para funcionar, monitores FreeSync para funcionar com placas Nvidia, porque o G-Sync é muito melhor. O G-Sync nós temos um hardware integrado no monitor que permite que seja muito mais harmônico, que fique muito melhor para se utilizar o G-Sync com placas da Nvidia. E monitores FreeSync não dão esse suporte. Olha aí, nós fizemos um teste com 300. 400, 500, uma caralhada, e só 12 passaram de forma plena. Mas vocês poderão testar em qualquer monitor com FreeSync e nós vamos habilitar para vocês. Vocês testem aí e nos reportem. É uma forma dela dizer, olha, vai ficar bom, dá para testar, até dá para usar, habilita lá, fiquem felizes, mas eu não posso dizer que sempre deu, né? Você entende o que eu quero dizer? Então, gente, assim, eu acho que se o seu monitor não for muito antigo, eu tenho aqui na minha frente um Samsung 4K, o E590D, que tem FreeSync, é um dos primeiros. Pode ser que fique ruim nele. Eu tenho como traçar um parâmetro, já que eu tenho outro com G-Sync aqui do lado que custa mais de R$5.000. Então eu sei como é o G-Sync lá, vou explicar pra vocês. E é algo muito bom de se usar, não abro mão, né? Mas aqui do outro lado, esse monitor FreeSync, eu vou poder traçar esse paralelo para ver se é a mesma coisa. Segundo a Nvidia, só 12 vão performar como o G-Sync faz, de forma plena. E os outros você vai testar aí e ver o que acontece. Pode ficar muito puto, pode não ficar, pode ficar surpreso. Mas vamos testar, dia 15. Mas quando? Como é? Acabei de falar, pô, dia 15. Dia 15 ela deve colocar os novos drivers, e aí você vai lá no painel de controle da Nvidia e vai habilitar essa bagaça, G-Sync habilitado. Seu monitor é FreeSync, comprou lá porque estava mais barato, provavelmente na sua 1060, 1070, sua GTX, sua RTX, vai funcionar no seu monitor FreeSync. Isso é legal, bacana. Legal da parte da Nvidia reconhecer que ela estava precisando fazer um agradinho pra gente. Mas se não funcionar legal mesmo, se funcionar só nos 12, aí ela justifica lá de ter cobrado muito pro G-Sync. A AMD começa a ficar mais feliz de falar, ó, a gente sempre conseguiu fazer funcionar de forma boa, via software, sem precisar de hardware integrado e por muito menos. O monitor custa bem menos, custa metade do que o monitor com G-Sync. Então vamos ver, pode sair um tiro pela culatra. Mas eu acho que ela não se arriscaria, depois de tudo que aconteceu, se todo usuário com monitor FreeSync em casa fosse tentar habilitar isso e ficasse horrível. Ou não visse diferença nenhuma. Porque quem não conhece, gente, quem nunca usou o G-Sync ou FreeSync, mas principalmente o G-Sync,
pode ser que ele não entenda a necessidade, o quão bom é, e talvez ele nem saiba se está habilitado ou não. Ele nem consiga sentir diferença, mas eu vou explicar para vocês. Seu monitor, ele tem lá uma taxa de atualização de 60 Hz, certo? E aí você está jogando lá em Quad HD e você tem uma 1060. E você não está entregando 60 FPS, você está entregando 45. Concorda que se seu monitor é 60 Hz, ele se atualiza 60 vezes dentro de um segundo? Então ele está tentando mostrar 60 quadros. Ele vai se atualizar 60 vezes e ele vai mudar a imagem 60 vezes. Só que sua placa de vídeo está só conseguindo entregar para ele 45. E os outros 15? Faz o quê? O que ela faz nesse intervalo? Você vê uma tela preta? Não! Você vê o famoso stuttering, que seria o quê? Aquele engasgo. Ela repete o quadro. Então ela quer mostrar, o monitor quer mostrar 60, ela está se atualizando 60 vezes. Só que você está entregando 42, 45, 43, 44. Então quando ela não tiver o quadro para mostrar, o quadro não estiver pronto, ela pode simplesmente repetir o quadro e você ver na sua tela 2 vezes o mesmo quadro, dá aquele engasgo e você sente o jogo dando lag. Por isso que às vezes muita gente prefere ligar o V-Sync pela metade, reduzir até a taxa de atualização do seu monitor, que seja para 30 Hz, ou ligar o V-Sync ali pela metade, e ficar em 30 FPS com buffer alto. Porque aí você tá com 30 pelo menos fluido o tempo todo. É muito melhor você jogar 30 o tempo todo com buffer, com Fast Sync que seja, do que você jogar 30, 45, 48, 43, 42, 58, 63, 61, 40, 43. Por isso que o console a 30 a gente não sente, porque ele tem uma fluidez. O frame time, o frame passing são constantes. Se você conseguir reduzir para 30, de repente sua placa de vídeo vai conseguir entregar tudo de forma harmônica. Qual a diferença para o G-Sync? Nesse caso, ele vai harmonizar o que está sendo mostrado na sua tela, só vão aparecer quadros prontos, tá? Com o que a sua placa de vídeo é capaz de renderizar. Então, se ela está renderizando só 45, o seu monitor vai mostrar apenas 45 quadros. Ah, ele passa a se atualizar só 45 vezes. Eu achava que era isso também, perguntei isso pro Zibert. Ele falou, não, o monitor é 60 Hz, ele continua sendo 60 Hz. O que acontece é que ele não repete mais quadros, ele não fica esperando quadros da placa de vídeo, ele faz isso de forma coesa, de forma harmônica. Então, o quadro está pronto? Opa, posso mostrar essa parada. O quadro não está pronto ainda? Ele não vai repetir um outro quadro que já foi. Então você acaba vendo ali mais fluidez. O monitor, que tem lá o hardware G-Sync no caso, e agora vamos ver com o FreeSync como fica, e a placa de vídeo vão operar de forma linear, de forma constante. O outro lado é quando, por exemplo, você tem lá 60 Hz e você está entregando 67, 68, 69, 45 do nada. 67, 65, 52 do nada. E acontece muito. Você está muito no limite dos 60 quadros. O que vai ser o incômodo aí? Se você não ligar nada, deixar correr, você terá o famoso tearing, porque o seu monitor só se atualiza 60 vezes, ele só pode mostrar 60 quadros. E aí a sua placa de vídeo está entregando às vezes 69. Esses outros 9 quadros, se você está mandando mais quadros do que o monitor é capaz de mostrar, ele vai mostrar os dois ao mesmo tempo. E aí ocorre aquele famoso rasgo na imagem. A gente vê, por exemplo, metade de um quadro aqui, metade do outro quadro aqui. E aí ele faz isso, né? Você vê um poste que deveria ser assim, desse jeito. É o tearing, o rasgo na imagem. Você tem 2 quadros entrando na mesma atualização do monitor, porque ele não se atualiza tantas vezes do que você está fazendo em quadros na placa de vídeo. Nesse caso, o cara vai lá e liga o V-Sync. Primeira coisa é que você vai ter um input lag maior. O atraso, input lag é o atraso nos comandos. Você tenta pressionar o seu comando no controle e o V-Sync causam um atraso. Você apertou aqui, você vai ver lá depois. Então, para quem joga competitivo e tal, isso é ruim ligar o V-Sync. Por isso que o cara deixa o tearing correr. Pelo menos ele não tem atraso na jogatina. E, por outro lado também, se ele liga o V-Sync e ele não conseguir manter o tempo todo acima dos 60, tiver hora que ele cair abaixo dos 57, 56, o V-Sync derruba ele pela metade. Aí ele cai para 30, do nada. Entendeu? Tanto que aí criaram lá o Fast Sync, o Adaptive Sync, que se adapta. Quando você tá acima, ele quebra, ele trava no 60. Quando você cai abaixo, ele desliga o V-Sync. Mas o G-Sync já faz isso de forma harmônica. Ele não permite que sejam mostrados mais quadros do que sua tela é capaz de mostrar, né? Ele não manda... Ele manda o quadro, mas ele armazena em buffer e não mostra rasgando sua imagem duas. Então, se você não tem tearing, você não tem input lag, você tem um tempo de resposta automático, né? Muito menor com o G-Sync.
Você vai ter ali uma jogatina mais fluida, mais harmônica, não terá tearing, rasgo na imagem, não terá o stuttering, a imagem engasgando, e vai ficar tudo mais tranquilinho para você. Então por isso o G-Sync realmente faz diferença. Para quem usa, para quem sabe, ele não se preocupa com ligar V-Sync, nada. Ele simplesmente vai lá e, bom, tô jogando a 80, a 70 e meu monitor é 100 Hz aqui. Caguei. Não vou ter tearing, nem stuttering em momento nenhum. Ah, mas tá batendo 110 aqui. Se ele tem o G-Sync, meu irmão, só vão mostrar os quadros que o monitor é capaz de se atualizar, de mostrar ali na imagem. Você não vai ter tearing também. Então tudo fica muito mais fluido, tudo fica melhor. Se realmente funcionar o FreeSync agora, muita gente que comprou um monitor mais barato para não pagar o dobro nos monitores que são da tecnologia proprietária da NVIDIA, ficarão felizes. A gente espera que isso aconteça. A partir do dia 15, muitas pessoas vão começar a testar, vai ter vídeo a rodo na internet, e a gente vai testar aqui também, vai dar aí um reporte para vocês, porque a gente vem testando o G-Sync já faz mais de 3 anos. Então, beleza? É isso, galera. Um abraço, se inscreva aí no canal e deixa aí sua dúvida nos comentários que a gente troca uma ideia. Entra lá no grupo do Face da HWAP. Nós temos um grupo no Facebook, HWAP PC Entusiastas, tá? E aí você vai conversar com várias outras pessoas que estão, de repente, com a mesma dúvida que você ou vão esclarecer a dúvida que você tem. Um abraço.